E aí, queridos, vamos falar um pouquinho sobre os principais desvios encontrados nas produções de vocês. Lembrando que a correção foi feita de forma reduzida porque veio uma grande quantidade de produções em branco, certo? O primeiro desvio que foi visto com frequência foi a acentuação da palavra economia, tanto aqui quanto aqui. Economia é uma palavra paroxítona, porque aqui a gente tem a presença de um hiato. O hiato é duas vogais juntas ali. Logo, a sílaba tônica é o mi. Então, ele não tem exigência de acentuação gráfica e, ainda por cima, a acentuação estava incorreta. Econômico, ela é uma proparoxítona, então ela tem a situação gráfica aqui e o uso do acento circunflexo. Muitas pessoas também deixaram de colocar o acento circunflexo na palavra. Outro desvio muito comum foi o uso inadequado de letras maiúsculas e minúsculas. A gente aprendeu lá na nossa base que as letras maiúsculas elas são utilizadas para demarcar nomes próprios, que são nomes de pessoas, cidades, estados, e para início de períodos. Eu uso o meu ponto continuado, o meu ponto final, e aí eu abro o próximo raciocínio, o próximo período, com a letra maiúscula. Houve casos também de, do nada, no meio de palavras até, o uso de letras maiúsculas serem comuns. Vocês precisam se policiar e a forma mais certa de isso melhorar é treinando escrita e lendo muito, galera. Ler é a referência que você tem de como as palavras são grafadas. Não conclusão de raciocínio. O que isso significa? A gente sabe que alguns verbos e algumas palavras precisam de complementação para que sejam compreendidas completamente. Então, alguns períodos houve a falta disso aí. E isso causa uma má interpretação ou não entendimento do que você se propôs a escrever. Talvez esteja tudo muito bem organizado na sua mente, mas na hora de passar para o papel, aconteceu isso aí, o teu leitor não vai compreender. Muitas das produções que tinham isso aí, tinha desenvolva isso ou complemente na correção. E aqueles que quiserem a primeira correção, falem comigo no PV, que eu mando o nome completo, eu pego, escaneio e mando. As pessoas que entrarem em contato comigo pelo privado já estão com isso em mãos. Vamos lá ao que interessa, além disso, que é o uso da nossa querida vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação gráfica mais multifunções da nossa língua. Ela consegue fazer muitas funções, modificar sentidos, separar itens, ter uma noção monetária. Tudo isso é através da nossa querida vírgula. Para que ela serve? Ela auxilia aspectos semânticos que têm relação com o sentido do que é dito e sintáticos que têm relação com a organização interna das orações e dos períodos. Isso tudo ajuda na compreensão da linguagem escrita, porque na fala a gente tem a questão de entonação, pausas, inserção de itens na hora da explicação, coisa que na escrita não dá para fazer. Então a gente tem que ter uma boa construção textual para que o leitor, o receptor da mensagem, compreenda claramente, ok? Primeiro exercício aqui para vocês. Ache o erro. A placa diz: proibido bicicletas fumar cães. Alguém muito inteligente fez aqui uma bicicleta fumando cães, que é o que a placa diz, que é proibido que bicicletas fumem cães. Lembrando, gente, isso é coisa real. Se a gente for fazer uma verificação de placas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai encontrar muito isso aqui. O ideal seria o uso do ponto e vírgula não, desculpem, dos dois pontos aqui, né? Após o proibido,
2 pontos. Aí, a gente tem aqui um substantivo, outro substantivo, um substantivo, outro substantivo aqui embaixo, e aí a gente tem um verbo. Geralmente, quando a gente tem palavras de classes gramaticais diferentes, a gente usa para separar o ponto e vírgula, certo? Então, o ideal aqui é o uso do ponto e vírgula, né? Que é o segundo separador de palavras que a gente tem. O primeiro é a vírgula, o segundo é o ponto e vírgula, certo? Aqui, no caso, o último é só o ponto, porque a gente fechou o raciocínio. Se eu tivesse mais algum item, aí eu colocaria o ponto e vírgula, certo? Mas, se tivesse colocado só a vírgula, já ajudava bastante, né? Era muito legal. Próximo exemplo. Respeite o pedestre e não pare na faixa. A gente deveria ter a presença de vírgula aí, né? Aonde seria essa vírgula, galera? Respeite o pedestre, não pare na faixa. A gente sabe que, segundo a legislação do trânsito, nós não podemos parar em cima da faixa, porque a faixa é onde os pedestres pobres, queridos, que não temos carros nem motos, vamos usar para trafegar nas ruas. Então, se você coloca o seu querido carro, a sua querida moto em cima da faixa, vai interromper a passagem ali de nós, pobres pedestres, né? Fora que você também, que tem carro, moto, na rua, em algum momento, vai ter que andar a pé, querido. Vai estacionar seu carro e vai ter que andar a pé. Então, aquilo que a gente não deseja para a gente não faz para os outros, não é? Já dizia qualquer um aí que queira dizer. Esse exemplo aqui, ele dá o que falar na internet. Eu acho que muitos de vocês já ouviram. Coloque a vírgula. Aqui entre em xeque seus posicionamentos sociais, sua interpretação de texto. É muito complicado. Existem formas aqui diferentes de usar a vírgula nesse período. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Não temos pausa. Lembrando, galera, existem pessoas que falam aí que a vírgula ela é uma pausa para a respiração do leitor. Não. No tempo de coronavírus, a gente sabe que está com falta de respirador e tudo mais e tal, coisa. Mas, não. A vírgula, ela é para questões semânticas de sentido e sintáticas de organização. Não tem nada a ver aí com a respiração de ninguém, certo? Então, aí entra em xeque tudo isso. Vamos ver. O que as feministas, lembrando, feministas não são a mesma coisa que feministas. As feministas defendem a igualdade entre os sexos. Já as feministas defendem a supremacia feminina, mulheres superiores a homens. Enfim. O que elas dizem? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, nesse sentido, o homem andaria de 4 atrás da mulher, certo? Aí, a próxima proposta dos machistas, né? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Aqui são os homens que são o centro das atenções, né? As mulheres andariam de 4 à procura dos homens. Aí o uso da vírgula vai depender de você, né, querido, querida alunos. Para que a gente vai utilizar a vírgula? Vamos entrar na parte prática das regras gerais aqui do uso da nossa querida e temida vírgula. Separação de termos com a mesma função sintática. Função sintática são aquelas funções que cada termo consegue exercer na oração. Sujeito, verbo, predicado são os termos essenciais. Aí a gente vem para os termos integrantes e os termos acessórios.
Os acessórios, como o próprio nome diz, eles são facultativos, você usa se você quiser. Aí a gente tem a presença dos adjuntos adverbiais, que são termos que têm uma exigência assim, muito grande, certo? Mas aí a gente tem os objetos diretos, objetos indiretos, que são termos, né, já mais importantes da nossa oração. Luana, Mayra e Luiz estão estudando muito. Luana, Mayra e Luiz, eles são o quê? Eles são o sujeito da nossa oração. Tanto é que o verbo está conjugado no plural, estão. Aqui a gente vai trabalhar duas regrinhas, certo? Primeiro, a gente sabe que a gente tem aqui um sujeito composto, né? A gente tem 3 itens que formam o nosso sujeito. Já que eles têm a mesma função sintática, eles precisam ser separados pela vírgula. E aqui a gente entra na nossa segunda regrinha dentro dessa proposta. Quando eu tenho um sujeito composto, desse jeito aí, eu posso tanto conjugar o meu verbo no plural quanto no singular. Por quê? No singular, eu vou entender que ele está aqui se relacionando com Luiz. Ele está diretamente ligado ao Luiz. E isso não anula os outros itens que compõem o sujeito. Apenas é uma questão de escolha na hora de produzir. Eu prefiro conjugar no plural. Existem pessoas que preferem conjugar no singular e tá tudo certo. A regra ela é facultativa, mas o uso da vírgula não. Isso também, gente, porque, por exemplo, se eu entro aí na onda de colocar nome composto como meu, né? Ana Paula. Eu posso confundir Ana Paula por Ana e Paula, só com o uso da vírgula. Por quê? Porque eu posso ter 2 pessoas ou uma só. Então, tem que usar a vírgula nesse caso, é obrigatório. Para locais e datas, aí aqui, ó, eu tenho o local, a Lagoinha, vírgula, a data. Para que usa isso? A gente usa em e-mail, a gente usa em carta, a gente usa em comunicações oficiais. Então, se vocês verem algum comunicado da prefeitura, de algum órgão público, é comum vir isso aqui. E por que é importante para vocês? Vocês podem chegar no vestibular de uma faculdade e ter lá, faça uma carta de recomendação. A estrutura da carta, ela vai precisar ter isso aqui, certo? Então, é importante que vocês aprendam. Essa função da vírgula de destaque dos elementos intercalados, ela está relacionada com o deslocamento de elementos dentro da sintaxe. O que isso significa? Eu tenho ali, como termos essenciais, sujeito e predicado. Depois eu venho com os termos integrantes, que é aí onde eu começo a esmiuçar a minha organização sintática. Então, eu tenho objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e por aí vai. E aí eu tenho os termos acessórios. Esses termos acessórios, eles são bastante opcionais, eles são bem flexíveis. E, como o nome diz, acessório é algo que você adiciona com a sua escolha de autor. Então, a gente tem aqui 3 orações com organizações diferentes, mas com a mesma coisa sendo dita. Na primeira oração, a gente tem aqui o sujeito, quem se esforça, no lugar certinho ali, no início da nossa oração. Depois, eu tenho a minha locução adverbial, que é uma locução adverbial, conjunto de palavras que fazem a função de advérbio. Advérbio é a classe gramatical com capacidade de modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio. Por último, eu venho aqui com o que seria
o meu predicado, que tem como núcleo verbo. Quem se esforça, com certeza terá mais sucesso. Aqui, o termo com certeza ele está deslocado. Logo, se eu fiz o deslocamento do termo com certeza, que deveria estar no final, eu tenho que utilizar a vírgula antecedendo e depois dele. É o correto a se fazer. Segunda oração, com certeza, quem se esforça terá mais sucesso. Novamente, eu tenho a minha locução adverbial aqui, porém, no início, a presença da minha querida vírgula, e aí a minha oração de fato com o meu sujeito, quem se esforça, e com o meu predicado, terá mais sucesso. Por último, a gente tem a ordem que é a padrão da nossa língua. As outras duas estão corretas? Estão. Mas a ordem padrão é sujeito, predicado e, por último, a locução adverbial aqui, fazendo a função de advérbio. Então, quando ela está no lugar correto dela, a gente não usa vírgula. A exigência da vírgula são nos outros dois casos, certo? Vamos para mais uma função da vírgula, separar o vocativo da oração. Seus sonhos, meu querido, são seu maior tesouro. Meu querido não é o sujeito da oração, ele é o vocativo. O vocativo é um chamamento, é quando eu tento chamar a atenção de alguém, quando eu deixo uma mensagem especificamente para alguém, e aí eu faço a inserção do vocativo. O sujeito da minha oração seria o quê? Seus sonhos. Seus sonhos, que estão concordando aqui com o verbo ser conjugado. Seus sonhos são o seu maior tesouro. Esse vocativo também poderia estar lá no final da oração, meu querido. Quando eu tenho a presença do vocativo, eu tenho que utilizar a vírgula. Se ele vier aí no meio da oração, então a gente vai ter uma antecedendo e uma depois. Se ele vier no final, eu teria apenas antecedendo o vocativo. A outra opção aqui de uso da vírgula, outra função, é destacar o aposto da oração. O aposto que ele é? Ele é uma informação a mais. É diferente do vocativo. O vocativo é um indivíduo que está sendo chamado. E o aposto é uma informação extra que é colocada ali. Seus sonhos, aquilo que você mais deseja, são seu maior tesouro. O aposto aqui, aquilo que você mais deseja. Aqui é uma informação extra. Para que essa oração funcione, eu não tenho necessidade de colocar esse trecho. Então, quando um trecho está ali explicando algo, mas ele não é essencial, lembre-se lá, termos essenciais, ele não faz parte. Eu tenho lá o meu querido aposto, certo? Após saudação e correspondência. A importância, a mesma que eu disse sobre colocar a data. Atenciosamente, com carinho, são algumas saudações que a gente coloca ao final de uma produção, pode ser uma carta de recomendação. Algumas empresas ainda trabalham com isso, carta de recomendação, que é uma carta que pode ser escrita por você ou então por outra pessoa que tenha uma autoridade, vamos dizer que você estagiou numa loja. Então, para que você concorra a uma vaga em outro local, você precisa de uma carta de recomendação da pessoa que foi responsável pelo seu estágio anterior. Então, você precisa saber redigir, você precisa saber como funciona esse gênero textual. Então, e-mails, cartas de todos os subgêneros que a gente conhece, trabalham com essas saudações ao final. Atenciosamente, vírgula, fulano de tal, certo?
reticências, você coloca o nome, ou você coloca um apelido, vamos dizer que você está mandando aí um bilhete pro crush, por quê? Porque não tem mais internet nos dados móveis. Então, com carinho, seu lindo. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Então, continuemos. Para demarcar o uso das conjunções explicativas e adversativas. Faltou um Szinho aqui, faltou um Szinho aqui. Me esforço, porém não vejo resultados. Conjunções adversativas, como o nome diz, ela vai te colocar numa adversidade, ela vai te colocar numa controvérsia, numa contradição. Logo, o que a gente entende? Se a pessoa está se esforçando, o resultado deveria ser visível. Se não é, então eu tenho aí uma contrariedade à regra. Porém, contudo, entretanto, todavia, nosso querido mas, sem i, são conjunções adversativas, certo? Elas trazem esse sentido aí na tua construção textual. Já aqui abaixo, estudo muito, pois é a melhor forma de mudar minha realidade. Por que eu estudo muito? Porque é a melhor forma de mudar minha realidade. Eu vou explicar, certo? Eu estou explicando algo dito. Aí, para que eu tenha o uso dessas conjunções, eu preciso ter a vírgula lá presente na minha construção textual. Para separar as orações subordinadas adverbiais. A gente estava falando agora há pouco sobre locuções adverbiais. Qual a diferença de orações subordinadas adverbiais, locuções adverbiais e advérbio? Advérbio é a classe de palavras, então eu tenho uma palavra que faz aquela função. Advérbio, modificar um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Ontem, hoje, amanhã, sempre, por exemplo, são advérbios de tempo. E a gente tem uma lista enorme de outros advérbios aí. O que acontece na locução adverbial? Eu tenho um conjunto de palavras com função de advérbio, com função de modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. Na oração adverbial, eu tenho a presença de um conjunto de palavras também que faz essa função de advérbio com a presença de um verbo. Porque uma oração não é toda a frase com um sentido que possui verbo. Logo, se ela faz a função de advérbio, ela tem ali a mesma habilidade que o advérbio tem, só que com a presença de várias palavras, incluindo o verbo. À medida que se esforçam, todos estarão realizando seus projetos de vida de longo prazo em breve. O que eu trouxe aqui para vocês? Quando eu tenho a exceção de à medida que, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial. Tá faltando o complemento, certo? Então, por isso que ela é subordinada, ela só tem sentido com o complemento. Aí aqui embaixo eu tenho uma locução adverbial. Em breve, uma preposição e um adjetivo. Aqui, à medida que se esforçam, todos estarão realizando seus projetos de vida de longo prazo. Eu tenho que separar por vírgula a minha oração subordinada adverbial do restante do meu período. Então, logo eu identifico pela inserção de à medida que está faltando alguma coisa, né? Então eu tenho que complementar. Ela é subordinada porque ela depende da outra para ter um sentido completo. E aí eu tenho que usar vírgula obrigatoriamente, certo? Não tem saída, não tem escolha. E aqui, novamente, eu tenho uma locução adverbial. Vou usar a vírgula aqui, que é facultativa. Ok? Lembra lá que nos 3 exemplos sobre locução não tinha vírgula?
Exatamente por isso, porque ela é facultativa nesse caso. Se a locução adverbial ou advérbio estiver na sua posição correta, que seria no fim da frase, então ela vai ter esse uso facultativo da vírgula. Para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Vamos lá. Um adjetivo ele caracteriza um substantivo, que geralmente é o sujeito da nossa oração, nosso período substantivo. Sujeito da nossa oração, os estudantes protagonistas. Aí eu tenho aqui, quais estudantes protagonistas? Todos? Eu estou explicando que são aqueles que estudaram na quarentena. Serão muito bem recompensados. Aqui, com a presença dessa querida vírgula antes e dessa querida vírgula depois, eu tenho a presença de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu tiro a minha vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Apenas os que estudaram na quarentena que serão bem recompensados. Quando eu restringo, eu estou dizendo que só aquele ali, ok? Só aquele que estudou vai ser recompensado. Os demais, game over. E aí, galera, foi isso. A gente viu as regras básicas do uso da vírgula. Em breve virá o vídeo sobre introdução. O que eu tenho que fazer para introduzir, como eu construo a minha tese. Peço a vocês que deixem sugestões de conteúdos nos comentários. Muito obrigada. Lembre-se de passar na turma do Google, mandar a reescrita da produção, para que a gente tenha um trabalho 100% e quando a gente retornar dessa quarentena, esteja todo mundo afiadíssimo para fazer um Enem nota 1000, beleza? Tchau, tchau. Obrigadinha.